senador Fernando Bezerra, do MDB do Pernambuco, relator da PEC dos combustíveis, incluiu no texto a previsão de que seja decretado estado de emergência no Brasil até o fim de 2022, para que o pacote de benefícios sociais na proposta de emenda à Constituição possa ser implementado, apesar de ser um ano eleitoral. A legislação em vigor veta a criação de novos benefícios em anos que os brasileiros vão às urnas. Pela regra, só podem ser concedidos benefícios em programas autorizados já em execução orçamentária, mas há uma brecha para casos em que são decretados estado de emergência ou de calamidade pública. Segundo Bezerra, a mudança seria por causa da elevação extraordinária, imprescindível e imprevisível dos preços do petróleo, combustíveis e seus derivados e dos impactos sociais deles decorrentes, que agravaria a crise econômica e a insegurança alimentar no Brasil e explicaria a decretação de estado de emergência. Ainda de acordo com o relator, a consultoria do Senado respaldou a medida. Inicialmente, a PEC dos combustíveis travava como uma compensação aos estados para que desonerassem o diesel, gás de cozinha e gás natural. Contudo, Bezerra alterou o texto para incluir um pacote social com o aumento do Auxílio Brasil de 400 para 600, a criação de um voucher de R$1.000 para caminhoneiros, a ampliação do Vale Gás, que passaria a cobrir o botijão a cada 2 meses e não mais meio botijão. A compensação a estados e municípios para garantir a gratuidade a idosos no transporte público e repasses para manter o etanol competitivo frente à gasolina. Na primeira versão do projeto, o impacto fiscal foi estimado em 29,8 bilhões de reais. Na versão atual, deve chegar a 37,8 bilhões. Os valores ficariam fora do teto de gastos, que limita as despesas do governo à inflação registrada no ano anterior. Ontem, a gente conversou sobre manter o estado de calamidade aqui no Paraná, que foi criticado pelo Arilson Chiorato, e agora a gente tem essa questão do estado de emergência proposto agora para implementar esse tipo de medida em âmbito federal. E aí, Celestino? É uma grande diferença, né? Porque quem manda dinheiro é o governo federal, né? Para os estados e municípios. É coerente e, ao mesmo tempo, não é. Vou explicar por quê. Estados Unidos está entrando em recessão, né? Já é fato notório. E assistindo a entrevista do presidente do novo Banco de Desenvolvimento, do BRICS, o Brasil vai crescer 3% daqui até 2032. Então, o Brasil está numa crescente industrial, crescente de empregos. O Brasil vai bombar daqui para frente, né? Independente do governo que vier, viu, pessoal da esquerda aí? Então, voltando ao assunto, a coerência, né, do Fernando Bezerra é para que o governo, porque a partir de domingo, Vitor, não sei se você sabe, presidente, governador, senador não, mas o presidente e o governador só vai poder mandar verba específica para o município, para o governo do estado, e não vai poder comparecer à inauguração, à entrega dessa verba, a partir de domingo. Então, o Fernando Bezerra está sendo coerente, porque está vindo uma crise aí dos Estados Unidos. A gente sabe que não vai afetar o Brasil, porque o Brasil está respaldado pela equipe econômica, por tudo que disse o presidente do novo Banco de Desenvolvimento. Está respaldado, tem dinheiro em caixa, está fazendo o dever de casa. Então, é mais uma precaução, né? E quem vai cuidar disso vai ser o governo federal e não os estados e municípios, né? Porque daí poderia vir consórcio do Gabas, lá que não foi investigado pela CPI do Randolph, querendo comprar novos aparelhos de respiradores e que nunca vieram mais de 57 milhões. Eu acho coerente, eu acho que se ficar no âmbito federal, é coerente. Ô, professor Itamar, a gente falou ontem dessa questão, problema o Brasil sempre teve, e assim, é difícil ponderar quando que vai parar de ter problema, a gente não tem bola de cristal, né? Acredita que essa medida, da forma como está sendo feita, o estado de emergência, porque assim, aqui pelo que diz, não é algo relacionado à Covid-19, é relacionado à instabilidade do preço do petróleo, né? E a paridade internacional é feita em cima de uma política pública, né? Alimentar também. Não, mas a justificativa em segurança alimentar, como eu disse, a gente sempre teve.
A questão é a elevação extraordinária e imprevisível dos preços do petróleo. Então, ele está calçando isso em cima da questão do petróleo. É justo dessa forma, professor Itamar? Então, ele tem que analisar com bastante calma para ver se essas introduções que foram acrescidas, né, essas coisas que foram introduzidas na emenda, se não vai dar problema jurídico em função do ano eleitoral. Agora, no que tange a economia como um todo, né, hoje, Paulo Guedes já falou, inclusive, na perspectiva do crescimento para 2022, de 3%, de 3 a 4%, né? Vamos pegar o piso, 3%. Tivemos todos os índices melhorando, inclusive com a questão aí do desemprego a 9,4%, né? A queda no número de desemprego, que inclusive tem comentarista reclamando, né? Dizendo que não era hora de acelerar a criação de empregos, porque se acelerar a criação de emprego vai aumentar a demanda, e aumentando a demanda vai aumentar os preços, né? Vão aumentar os preços. Se aumentar os preços, então, olha que grau chegou a piração, né? Então, tem gente, tem analistas, comentaristas de rádio, inclusive de televisão, defendendo que não cria emprego, né? Aí agora dura explicar para o cara que está desempregado quando ele tem uma oportunidade de trabalhar e ganhar o seu dinheiro, e isso vai fazer mal para a economia, né? Então, a loucura tem limites. Está faltando gardenal aí para essa moçada. Mas, pegando a questão geral, eu não acredito nesse agravamento, tendo visto os sinais que já estão sendo expostos, né? Como a própria redução dos preços dos combustíveis e a elevação, digamos, dentro dos parâmetros normais, não é problema. O aumento dos preços das mercadorias também não é uma coisa que vai matar. Nós, inclusive brasileiros, nós somos especialistas em lidar com a inflação. Com inflação de verdade, né? Porque essa que nós estamos tendo, o que nós estamos vivendo é uma elevação dos preços pela demanda, maior demanda, e uma retração na oferta que ocorreu lá atrás. Quando o preocupante mesmo é a inflação de inflar a base monetária, de ter mais dinheiro do que mercadorias para serem adquiridas, né? Então, eu não analisei essa parte jurídica aí, se pode dar problema de gestão para os governadores e a presidência da República, mas se o líder está dizendo, deve ter uma base para isso. Volto a insistir, uma questão meramente jurídica e não uma questão social, como alguns possam avaliar. Eu vou passar agora para o francês. Em ano normal de eleição, até 6 meses antes do pleito, seria proibido abrir aí um pacote de bondades. Mas agora, como a gente está aí numa situação de emergência, né, e saindo do Covid e no meio de uma guerra, isso é permitido e o governo vai se aproveitar disso, como se aproveitaria qualquer governo de qualquer partido que se estivesse hoje na posição do Bolsonaro. Qualquer partido aproveitaria disso. Aliás, o Bolsonaro, ele faz bondades e não sabe explorar, né? Ele não tem habilidade de popularizar essas conquistas. Então, o que eu posso dizer disso aí? Que é bom para a população, acaba sendo bom para o Brasil. Não que vai endividar, mas isso a gente vê lá para frente, se gasta, o gasto é isso. O gasto é com a população. Agora, achei inteligente aqui essa questão aqui, está falando aí do Auxílio Brasil, né, que vai para R$600, foi confirmado, né? E que a pessoa que recebe Auxílio Brasil pode trabalhar sim, e vai continuar recebendo benefício. Essa é a inovação, porque na época dos governos anteriores, quem recebia o Bolsa Família não podia trabalhar. Trabalhasse, ele perdia o benefício. A partir do momento que recebesse salário registrado. A partir de... Tem uma faixa de renda, né? Então, assim, até tal renda, até tanto salário mínimo, se eu não me engano, você não perde... eu não lembro disso. O valor do trabalho é referente à renda, a média da... Acho que são dois salários mínimos para a renda familiar de 4 pessoas, ou seja, né? Então, 1/4 de salário mínimo por pessoa seria, daí você tem um meio salário mínimo por pessoa da família. Eu tive lojas e teve pessoa que não quis registrar em loja
para trabalhar, porque ia perder isso aí, entendeu? Queria trabalhar sem registro por causa disso. E muita gente deixou de conseguir, por exemplo, serviços assim gerais em casa porque as pessoas tinham auxílio e não queriam trabalhar porque estava numa situação também confortável com aquele dinheirinho. Então eu acho que é uma medida útil para toda a população e vamos lá, é isso mesmo.